Acontece na cidade. Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, a Companhia Teatro Documentário comemora 20 anos de atuação com temporada de Cavalo Bravo Não Se Amansa, no viaduto Júlio Mesquita Filho, a partir do dia 15 de março, e novos desdobramentos artísticos ao longo do ano, aqui na cidade de São Paulo. E a gente tem o prazer de falar agora com o Daniel Hetman. Ele é um dos convidados da companhia e faz parte desse espetáculo. Tudo bom, Daniel? Bem-vindo a Baruch. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui. Olá a todos os ouvintes. Vamos lá, vamos conversar. Ô Daniel, conta pra gente então um pouquinho da tua participação, né, da tua história na Companhia Teatro Documentário, essa companhia que está comemorando 20 anos e que você é um dos convidados. Conta um pouquinho da tua trajetória e da tua relação com a companhia. Então começa tudo lá em 2016, onde eu fiz um primeiro projeto, era uma oficina, junto com a CIA Teatro Documentário. E de lá para cá foram feitos outros trabalhos, né, outras ações culturais pela cidade, e sempre foram me chamando, né? E é uma companhia que, assim, eu tenho um carinho enorme, conheço de perto os integrantes, né, os fundadores, um lugar muito legal, assim, de estar como ator, como artista e até como professor, porque todos os integrantes ali são professores também, pesquisadores também do Teatro Educação. Então é um lugar muito legal de se estar, assim. Esse projeto especificamente, eu entrei em 2022, e aí a gente fez a nossa primeira apresentação do Cavalo Bravo Não Se Amansa em 2023, ali no meio do ano. E tem sido uma experiência incrível, assim. Não só por todos esses fatos, né, que eu acabei de falar, mas por estar fazendo teatro na rua, por estar tocando em temas tão importantes, por fazer um teatro diferente. Tudo isso é muito, muito interessante, muito rico, né, para minha formação, para a continuidade dos trabalhos, né? Com certeza. Bem, vamos falar então dessa dramaturgia, que é do Marcelo Soler, que assina junto com o Éder Lopes, é isso? O que você pode contar sobre esse texto e essa encenação? É uma peça que a gente conta a história de Mineirinho. José Miranda Rosa, né, que era o nome dele, mas ele era conhecido como Mineirinho. E ele foi um cara que foi assassinado pela polícia na década de 60 com 13 tiros. Então uma história muito pesada, né? A gente reconta, né, a história dele através de várias óticas, inclusive da de quem nos trouxe essa história, que foi a própria Clarice Lispector, que ali na mesma época, um pouquinho depois do assassinato do Mineirinho, ela escreveu uma crônica no jornal, que é uma dos trabalhos que ela, inclusive, que ela mais gosta, e ela traz toda uma poética em volta de toda essa situação, né? Da questão do Mineirinho, a questão da marginalidade, da marginalização. Então é um trabalho que vai muito para esse lado. Citar e relembrar que o Brasil produz diariamente mineirinhos, e como artisticamente a gente pode intervir dentro disso, sinalizar, mostrar, e isso tudo amarrado com muita música, dança, muitos elementos ligados às religiões de matrizes africanas. Então é uma peça muito repleta nesse sentido. Ela acontece na rua, então tem esse caráter bem popular, ela é gratuita, quem estiver passando, quem estiver andando ali pelo bairro do Bexiga é convidado a assistir, né, essa gira cênica, né, esse experimento cênico, que é bem vistoso, né? Os figurinos são bem coloridos, tem muita música, toques de atabaque, de tambor, o samba aparece também com bastante frequência na encenação. Então é muito interessante, né, buscar esse personagem, né, essa pessoa que existiu realmente, e contar a história dele através de vários pontos de vista, né? Essa proposta, né, da encenação. É uma história que dialoga com o nosso tempo, né, o Daniel? Isso que é interessante. Às vezes a gente pega um texto que foi escrito há décadas e ele é tão atuante, né? Totalmente. Assim, o Brasil sempre produziu e continua produzindo diversos mineirinhos, né?
Não vou aqui citar exemplos, porque senão ficaria o programa inteiro, né, citando. Mas, realmente, assim, apesar de ter acontecido isso na década de 60, a gente vê que tanto essa questão da violência, do apagamento, ainda é muito presente nos dias de hoje e na sociedade brasileira como um todo, né? Bem, fala um pouquinho, porque você citou, né? Eu acho que para o ator é um grande desafio e também é uma experiência única e um grande laboratório essa questão do teatro de rua, porque deve envolver muitas coisas, né? Que acabam fugindo de você dominar as ações, de ter aquele controle de tudo que às vezes o ator em cima de um palco ele tem. Totalmente. Fazer teatro na rua, ao mesmo tempo que é incrível, muito mágico, coisas únicas acontecem, também tem essas dificuldades, né? Esses obstáculos, né? Quando a gente está ali numa sala de ensaio, ou mesmo como você citou, né, no palco, no teatro convencional ali, a gente está num ambiente, querendo ou não, controlado, né? Só entram as pessoas que foram realmente convidadas, os barulhos são minimamente abafados, as situações do cotidiano pausam e a gente entra nesse lugar, nesse campo, né, nessa bolha que seria essa sala de ensaio ou mesmo o palco. Mas na rua não, né? Na rua a gente está sujeito a qualquer acontecimento, desde transeuntes passando para assistir um pedaço do ensaio ou da própria encenação. A gente tem também a relação com as pessoas que estão na rua, né? Principalmente aquelas em situação de rua. A gente faz a peça ali debaixo do viaduto, então é um lugar onde muitas pessoas, infelizmente, residem, porque não tem mais para onde ir. Então, ao mesmo tempo que é muito incrível, né, há de se ter muito cuidado e muita delicadeza, né, porque estamos pisando num solo que não necessariamente é nosso, né, é de todos. Realmente é muito interessante. Pensando nessa ótica do ator também, a questão da voz, né, ela se espalha ali na rua, né. A gente está lutando com as sirenes, com os caminhões, com as buzinas, né? E isso, né, de certa forma, acaba alterando a maneira da gente falar. Às vezes tem que falar mais alto, às vezes a gente tem que esperar para falar, esperar passar a sirene, passar o helicóptero, que seja, para depois continuar o nosso texto. E apesar da encenação ser microfonada, né, a gente tem alguns equipamentos de som, alguns momentos realmente são bem valiosos nesse sentido, né, como ator, de aprendizagem mesmo, né? Como chegar a voz até o público, como se expressar ali na rua, porque muitas vezes o público está distante, né? Está tão próximo quanto é num palco ou numa sala de apresentação, né? Então são desafios muito interessantes, assim, né? O meu primeiro projeto na rua mesmo, participei em 2016 num projeto da própria Cia Teatro Documentário que a gente apresentava dentro dos cemitérios, mas ali era um ambiente, querendo ou não, mais silencioso, né? Onde essas questões externas afetavam um pouco menos, apesar de sempre terem, né, histórias, acontecimentos memoráveis, né, nessas encenações. Então, realmente, ao mesmo tempo que é lindo, é incrível ocupar a rua fazendo arte, mostrar lugares que foram esquecidos, inclusive, mas tem esse lado também dessa dificuldade, né, desse desafio que tem sido muito, muito interessante. Sem contar também, né, a nossa amiga chuva, né, que ela sempre aparece no momento que a gente não chama. Inclusive, até falando aí pro pessoal que vai nos assistir, que como a encenação acontece no ar livre, não tem nenhum tipo de cobertura, se chover, a encenação ela é cancelada e posteriormente será apresentada. Então, se chover, não vá, porque provavelmente não terá encenação. Bem, então vamos passar a temporada aqui para o ouvinte da Baruch, já reforça esse convite, né, Daniel? Vocês ficam, a partir do dia 15 de março, a temporada vai até quando? Dias, horários? Isso mesmo, a partir do dia 15 de março, são alguns meses aí apresentando, de sábado e domingo. De sábado é às 4h30, às 16h30, e aos domingos às 11 horas da manhã. E aí é isso, a temporada vai até o dia 18 de maio. Legal. É no Viaduto Júlio Mesquita Filho, entre as encruzilhadas, né, da Rua Major Diogo e Professor Laerte Ramos de Carvalho, no bairro da Bela Vista, é isso, né?
Exatamente. E lá, inclusive, isso que é uma coisa muito interessante dessa encenação e desse projeto como um todo. Onde a gente apresenta exatamente o local era um terreno abandonado, né? Inclusive, antes da gente chegar lá, era um ponto de descarte mesmo, de entulho, de lixo. Era um lugar bem, bem periculoso também, né? As pessoas evitavam passar ali naquela esquina. E conforme não só nós fomos ocupando esse espaço, mas sim a vizinhança, né? Os moradores do entorno ali do Bexiga, começaram a frequentar esse espaço e a alterar esse espaço de maneira incrível. Hoje em dia é um jardim enorme, chamado Jardim da Amizade, e foi feito tudo com a mão, com o suor dos moradores da região, né? A gente tem, inclusive, um dos moradores que entra com a gente na peça, né? Como ator, como documentado, e o Will, né? Que é um querido, assim, e ele que é um dos grandes, né, líderes ali dessa comunidade que cuida dessa praça, né? Então, construíram grades, né? Tem lugares para sentar, a gente fez a pintura da praça, com as cores que remetem ali à encenação. Na primeira temporada a gente fez um piso de cimento, então fomos aos poucos, aos bocadinhos, né, melhorando ali a situação e deixando um lugar cada vez mais agradável, né. Hoje, às vezes à noite eu passo por lá e tem um pessoal ali trocando uma ideia, fazendo uma festa, eles fazem festa junina ali, principalmente na época de junho, então é muito interessante esse lugar também, né, conhecer. É gratificante, né? Como a arte ela é transformadora, né? Em todos os sentidos, tanto para as pessoas como também para o entorno, o ambiente. Isso é bacana, né, o Daniel? Muito legal, assim, porque vai além, né? Como a gente é um projeto fomentado pela lei de fomento ao teatro da prefeitura, né? Da cidade de São Paulo, também é muito importante a gente pensar o que a gente vai entregar para a comunidade também, né? Não apenas a encenação, que inclusive é gratuita, mas também as mudanças estruturais que foram feitas ali naquela região, né? As oficinas que foram ministradas junto à companhia. Então, esse lado da arte, né, que acaba unindo, acaba reconstruindo, né? É muito interessante mesmo e gratificante, como artista, como professor que sou também, então é muito, muito mágico mesmo. Bacana. Bem, e quem quiser saber mais informações sobre a temporada, quais são os canais de interação, Daniel? Então, a gente tem principalmente o Instagram, com o @teatroebó, que é o nome do projeto, né, essa segunda edição desse projeto, e na verdade é isso, principalmente é o @teatroebó, e tem também o Instagram da companhia, que é @Cia Teatro Documentário. Então, Cavalo Bravo Não Se Amansa, da Cia Teatro Documentário, a temporada de 15 de março a 18 de maio, sábados às 4h30 da tarde e nos domingos, que horas, Daniel? Aos domingos é às 11 horas. Maravilha. Bem, quero agradecer muito a tua participação aqui na Baruch, seja sempre bem-vindo. A Baruch é esse espaço para a gente divulgar e fomentar a educação, cultura. Gostaria que você deixasse suas considerações, Daniel. É muito, muito gratificante também estar aqui, dando essa entrevista, podendo falar um pouco desse processo, dessa encenação que é incrível. Não é só porque eu estou nela, né? Sou suspeito para falar, mas ela está muito, muito legal, muito mágica. E recomendo fortemente vocês irem curtir aí essa encenação. Lembrando que ela é gratuita, se chover não tem encenação, então é bom ficar ligado nas redes sociais, né, no @teatroebó, no @Cia Teatro Documentário, para ter essas atualizações. E é isso, assim, agradecer imensamente esse palco, né, esse lugar para a gente poder falar um pouquinho sobre esse projeto tão bonito. Maravilha. Obrigado, Daniel, e seja sempre bem-vindo aqui na Baruch. Muito obrigado, eu que agradeço. Conversamos na Rádio Baruch com o ator Daniel Hetman, um dos integrantes do elenco do espetáculo Cavalo Bravo Não Se Amansa, da companhia Teatro Documentário. Acontece na cidade.